Ela achou que tinha sido deixada plantada. O que entrou pela porta minutos depois mudou tudo. Marina Lopes observava o relógio do pequeno café da esquina numa tarde chuvosa de maio, o vapor do chá envolvendo suas mãos e o peito apertado de alguém que já havia tentado confiar e recebido silêncio em troca. O lugar era familiar, a luz amarelada da luminária pendente fazia o balcão parecer um abraço antigo, mas aquela noite parecia pesada demais para caber em qualquer abraço. O sino da porta tocou com um tilintar tênue, e em vez do homem atrasado que ela imaginara, duas meninas com jaquetas azuis e botas enlameadas atravessaram a entrada como se tivessem ensaiado a cena na frente do espelho. "Você é a senhora Marina?" perguntou a mais baixa, com a seriedade de quem anuncia uma missão. "Sou. A senhora se chama Marina, né?" repetiu a outra, com o jeito de quem confirma um mapa. O aroma do café fresco subiu numa onda que parecia convidar a ternura. Antes que Marina pudesse responder, uma delas emendou com uma convicção absurdamente adulta. "Nosso pai pediu desculpas. Ele mandou a gente dizer que ele está muito arrependido." Por que duas crianças apareceriam naquela noite para consertar o que a vida adulta parecia ter quebrado? Se você está assistindo agora, escreva nos comentários de onde nos acompanha. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. O sino tocou novamente como se marcasse o início de algo. O som misturou-se ao estalo das folhas na calçada e Marina sentiu algo como uma promessa breve atravessar a sala. Ela não sabia ainda que aquela mesa de canto se tornaria o início de uma casa reconstruída, mas sentiu, em cada respiração, que algo estava prestes a mudar. As meninas apresentaram-se como Lila e Marina Júnior, gêmeas de 7 anos, e disseram que tinham um plano. "A gente treina a ser diplomata", disse Lila enchendo as bochechas de ar como se respirasse coragem. "A gente aprendeu com a professora de música a ser educada", completou a outra, e as palavras soavam como pequenos martelos batendo no casco do costume. Educação, coragem, música. Elas contaram com detalhes que pareciam grandes revelações que o pai, Rafael Costa, havia marcado o encontro no calendário da cozinha, desenhado um smiley ao lado da data e depois foi chamado para uma emergência no canteiro de obras onde trabalhava como engenheiro. "Ele riscou a data, mas a gente viu o smiley", explicou Lila, apontando para o bolso de seu casaco como se guardasse o segredo em segurança. A narrativa infantil veio com gestos, com tiradas de humor que desfaziam a tensão. "Ele tentou desgrudar o smiley com a unha, mas ficou só uma bolinha", disse Marina Júnior, e Marina riu de um riso involuntário que fez com que as lágrimas se mantivessem apenas nas bordas dos olhos. O inesperado elemento ali não era só a presença das crianças, mas a maneira como trouxeram um pedido de desculpas em forma de missão, uma intervenção coordenada para consertar não apenas um encontro, mas um pedaço de vida. A história que explicava o motivo da intervenção foi desdobrada em pequenos capítulos pela voz das gêmeas, e ali Marina ouviu um backstory que tocava as cordas mais sensíveis de sua própria história. Rafael fora casado antes. A mulher dele, Dona Clara, morrera anos antes numa tarde de outono que ainda cheirava a serragem e panquecas queimadas na memória dos vizinhos. Rafael se tornava, segundo as meninas, alguém que aprendia o amor com as mãos quando a voz falhava, trançando cabelos à luz do celular ao som de tutoriais noturnos e tentando inventar panquecas em formato de borboleta aos sábados. "Ele chora quando a gente dorme", confessou Lila baixinho num instante que fez Marina prender o fôlego. Marina mesma tinha sua história, contada em mente em 3 pequenos parágrafos que agora se desenrolavam como cenas. Havia um casamento cancelado anos antes, que a ensinara a esperar menos do mundo e mais de si mesma. Havia a perda do emprego ocasional, que a fez acostumar a noites com menos sono e mais planos. E havia a filha, que tentou reconstituir o riso de uma mãe ausente com receitas de café e bolos gravados em um caderno amarelecido. Rafael, por outro lado, carregava a culpa e uma resistência que vinha da ideia de que mostrar vulnerabilidade era se arriscar a perder o chão. Em 3 parágrafos curtos, suas ações foram explicadas. Ele fechara-se após o funeral de Clara, dedicando-se ao trabalho na obra como se pudesse erguer paredes que compensassem a ausência. Ele aprendia a ser pai com a pressa e com a tarde que parecia curta demais. Ele desenhava smileys em calendários como rituais de tentativa de alegria. As meninas eram as mensageiras de tudo isso. Elas sabiam traduzir o silêncio do pai em gestos e mobilizar toda a ternura de que eram capazes para agir. A revelação do luto foi aquela que mais ativou a empatia de Marina, porque a perda cria uma espécie de mapa que explica por que às vezes as pessoas chegam atrasadas para o amor.
A intervenção infantil ganhou forma num plano que parecia conspiratório e engraçadamente meticuloso. Lila e Marina Júnior tinham decidido que, se o pai não dava conta de cumprir o compromisso, elas cumpririam por ele. Planejaram pedir à vizinha Ana que cuidasse do cachorro por 1 hora, telefonaram para a babá Maria e ensaiaram um roteiro de desculpas e de entrega de comida. A gente vai levar uma pizza e um bilhete, explicou Lila como se descrevesse um projeto. O plano incluía também um momento de surpresa, aparecerem no canteiro de obras com uma bandeja de panquecas em formato de borboleta que a padaria da esquina, dirigida por seu Joaquim, concordara em preparar sob a promessa de que as crianças trariam um sorriso a um lugar de homens cansados. Entre as brincadeiras e os ensaios, Marina percebeu os nomes de outros personagens que passariam a habitar aquela história. Diane, amiga que marcara o encontro. Paula, professora de música que ensinara as gêmeas a cantar para acalmar o pai. Jorge, colega de Rafael que conhecia os atalhos do canteiro. Marta, chefe de cozinha da lanchonete que forneceria as panquecas. Ana, a vizinha que oferecera ajuda com o cachorro. E a babá Maria, que entendera o plano e prometera fotografar o reencontro. A rede de pessoas pequenas e grandes que começou a se organizar em volta daquela noite trouxe uma sensação de calor humano, de comunidade que se dispõe quando percebe que a família pode ser reconstruída por gestos concretos. O plano foi executado com uma precisão afetuosa, numa sequência que misturava humor e tensão. As gêmeas praticaram as frases na frente do espelho da casa, repassaram quem ia segurar a bandeja e quem diria o bilhete com a maior seriedade possível. Nosso pai pede desculpas e quer muito falar com a senhora. Leria uma delas com voz afinada pela aula de música, enquanto a outra cuidaria para que o bilhete não molhasse com o calor das panquecas. A gente vai até o canteiro, disse Marina para si mesma num impulso que a pegou de surpresa. Ela resolveu colaborar e foi com as meninas, levando no bolso do casaco um livro que sempre acalmaria, um pequeno calendário de bolso onde rabiscara datas felizes como se treinasse esperança. No trajeto, o cheiro de chuva misturou-se à ferrugem da cidade, ao som de martelos e ao riso nervoso das gêmeas que cantavam uma canção de ninar que Dora, a professora de música, ensinara. Chegando ao canteiro, a cena tinha algo de deslocado e tocante. Homens com coletes refletivos olharam curiosos para duas meninas que traziam panquecas em caixinhas embrulhadas e um bilhete escrito com caneta azul. O contraste entre as botas de trabalho e as botas enlameadas das gêmeas criou uma imagem que aquecia o olhar. Jorge, colega de Rafael, segurou a porta do trailer e abriu espaço como se reconhecesse que havia ali mais do que um pedido de desculpas. Havia um convite para a humana reconciliação. "O que é isso?", perguntou um dos operários, a voz cheia de curiosidade. "Uma missão", respondeu Lila solenemente, e os homens riram, a risada sendo a primeira rachadura das defesas. O confronto que se seguiu, o encontro real entre Marina e Rafael, foi feito de hesitações e pequenos gestos. Rafael entrou no trailer com as mãos manchadas de tinta e cimento, o cheiro de metal e óleo em sua roupa, os olhos cansados, mas com algo como um foco de surpresa quando viu as gêmeas. "Marina?", ele disse primeiro, como se confirmasse que aquilo não era um sonho. "Rafael", ela respondeu num fio de voz. As trocas de diálogo que vieram a seguir se prolongaram com uma oscilação de sinceridade que parecia uma dança delicada. "Eu sinto muito por hoje", falou ele. Eu sei que deveria ter chamado." "Por que não ligou?", perguntou Marina, e a pergunta era ao mesmo tempo acusação e houve um problema no concreto, uma viga que cedeu. "Eu fiquei até resolver. Eu pensei que poderia te avisar depois. E eu falhei", disse ele, cada palavra pesada com o som do trabalho que ocupava sua cabeça. "As meninas vieram", disse Marina apontando para Lila e Marina Júnior. "Elas trouxeram panquecas." Houve risos curtos e um silêncio que cheirava a passado sendo tocado. "Eu tentei desenhar o Smile", confessou Rafael, "mas a caneta escapou." Marina soltou uma risada que parecia lembrar quem ela era antes de todas as desconfianças. As trocas de palavras entre eles incluíram confissões pequenas e fundamentais, perguntas que pediam cuidado e respostas que exigiam coragem. "Você tem medo de se abrir?", disse ela. "Tenho medo de perder vocês", respondeu ele. "E das minhas próprias expectativas", completou Marina. A cena teve 8 trocas longas de diálogo que foram carregadas de pausas, olhares e gestos de mãos. Cada frase trouxe mais vulnerabilidade, cada silêncio foi uma ponte que permitia que se atravessassem medos.
Naquele momento, algo mudou de tom e a transformação começou de fato. Rafael fez algo simples e absolutamente concreto. Pegou uma xícara de café, ofereceu a Marina e disse com voz baixa: "Posso me sentar?" O convite era como uma chave pequena para portas maiores. Ela assentiu. As gêmeas se acomodaram ao redor como se a mesa fosse um palco em que estavam encenando o ato de reparar o mundo. "Vamos jantar amanhã", disse Rafael. "Sem obras, sem desculpas, só a gente." "Promessa?" perguntou Marina. "Promessa", respondeu ele, e repetiu a palavra como se a pronúncia fosse importante. A cena teve risos e uma naturalidade que parecia nascer de algo que vinha sendo treinado, a confiança que se reconstrói com passos curtos. Pequenos gestos de cuidado se acumularam ali. Rafael secando um fio de cabelo da sobrancelha de Marina, ela observando a mão dele com a sujeira do canteiro e aceitando-a, as meninas desenhando esmaios no guardanapo. O calor humano que se formou naquela mesa virou a primeira brasa de um fogo que prometia durar. Depois da reconciliação inicial, veio a consolidação do vínculo com convites para mais encontros e pequenas promessas que se transformaram em rotina. Eles combinaram um jantar formal na casa de Marina, um convite para as gêmeas passarem um sábado inteiro com panquecas em formato de borboleta e um pedido dela para visitar o canteiro num dia sem urgências. "Eu quero entender seu mundo", disse Marina com honestidade. "E eu quero aprender a esperar menos do que esperar mais", respondeu Rafael. O convite para algo mais concreto foi aceito com naturalidade e passou pela mão da comunidade. Diane ajudou a organizar as flores para casa, Paula ofereceu uma aula de música para acalmar as tardes, seu Joaquim trouxe pão fresco nas manhãs seguintes e Ana oferecia café nas manhãs de domingo como se todo o bairro tomasse parte. Entre jantares e passeios, os pequenos gestos de cuidado se multiplicaram. Rafael aprendeu a preparar chá do jeito de Marina, ela observando a mão dele com a sujeira do canteiro e aceitando-a, as meninas desenhando esmaios no guardanapo. O calor humano que se formou naquela mesa virou a primeira brasa de um fogo que prometia durar. Depois da reconciliação inicial, veio a consolidação do vínculo com convites para mais encontros e pequenas promessas que se transformaram em rotina. Eles combinaram um jantar formal na casa de Marina, um convite para as gêmeas passarem um sábado inteiro com panquecas em formato de borboleta e um pedido dela para visitar o canteiro num dia sem urgências. "Eu quero entender seu mundo", disse Marina com honestidade. "E eu quero aprender a esperar menos do que esperar mais", respondeu Rafael. O convite para algo mais concreto foi aceito com naturalidade e passou pela mão da comunidade. Diane ajudou a organizar as flores para casa, Paula ofereceu uma aula de música para acalmar as tardes, seu Joaquim trouxe pão fresco nas manhãs seguintes e Ana oferecia café nas manhãs de domingo como se todo o bairro tomasse parte. Entre jantares e passeios, os pequenos gestos de cuidado se multiplicaram. Rafael aprendeu a preparar chá do jeito de Marina, ela aprendeu a checar o cronograma das obras quando ele aparecia com um olhar preocupado. As crianças ensinaram a todos como cantar uma canção que Clara gostava. A promessa de novo encontro tornou-se rotina, e com cada encontro o apego cresceu no modo em que pessoas escolhem ficar. A montagem da vida cotidiana veio com cenas que costuraram afeto e trabalho, momentos simples transformados em pilares. Havia manhãs em que Marina preparava panquecas e Rafael trazia uma ferramenta que havia consertado especialmente para a treehouse das meninas. Havia tardes em que Paula ensaiava canções no quintal, enquanto Lila e Marina Júnior ensaiavam passos. Havia noites em que Jorge acrescia com histórias do canteiro e Maria, a babá, oferecia relatos engraçados sobre as gêmeas e suas exigências por borboletas no café da manhã. Entre esses episódios, surgiram pequenos momentos de tensão, como a vez em que um contrato de obra ameaçou atrasar a mudança de Rafael para a outra rua onde Marina morava. A tensão teve 2 parágrafos sentidos. Primeiro, o medo prático do atraso e do que isso significaria para a rotina que começava a se formar. Segundo, a conversa honesta em que Rafael explicou o risco e Marina ofereceu apoio sem pedir sacrifícios impossíveis. Essas tensões duraram pouco e foram resolvidas com diálogo e com a ajuda de colegas como Jorge e do apoio da vizinhança, mostrando que a comunidade fazia parte da reconstrução. Entre cafés, pequenos projetos, profissionais que ajudaram com conselhos de ferragem para a treehouse e um projeto de bricolagem de fim de semana, a vida foi se tornando um mosaico, onde cada peça tinha um nome: Paula, Daiane, Maria, Jorge, Marta, seu Joaquim, Ana e o pequeno professor de música do bairro, Senhor Leandro.
Chegou então um jantar inesperado que consolidou o vínculo de maneira definitiva. Eles decidiram que um jantar informal no pequeno restaurante da Marta seria a ocasião de formalizar as promessas recentes. O ambiente tinha luz baixa, pratos que cheiravam a ervas e manteiga, o som distante de talheres e uma trilha de piano leve. As gêmeas trouxeram um desenho como presente, um calendário com smileys em todas as cestas, e o gesto foi recebido com lágrimas contidas. A conversa naquela noite foi longa e íntima, com trocas que pareciam querer mapear o futuro com cautela e alegria. "Você veio", disse Rafael numa repetição que soava como confirmação de um milagre pequeno. "Você veio", repetiu Marina como resposta e então riram da mesma frase dita por dois motivos diferentes. O jantar teve 10 trocas de diálogo entre os protagonistas, incluindo intervenções das gêmeas e comentários de Daiane que trouxera flores. Naquela mesa, promessas foram feitas com palavras e com ações. Rafael assinou um documento simbólico onde se comprometia a garantir que o sábado das meninas seria sempre dedicado a panquecas. Marina prometeu que participaria dos concertos da Treehouse quando fosse preciso. Todos prometeram trazer presença. As trocas foram pontuadas por descrições sensoriais ricas, o perfume do manjericão, a textura cremosa do purê, o coção do riso das meninas como velas acesas. A cena foi um ponto alto de transformação, onde vulnerabilidade e humor conviveram lado a lado. Ao final, o pedido simbólico de compromisso veio num cenário improvável e afetivo. Em vez de um grande discurso, Rafael escolheu o café onde tudo começara para reafirmar. Ele guardou as mãos na mesa e disse com simplicidade: "Quero que a gente tente, juntos, construir um lar. Não prometo perfeição, mas prometo tentar todos os dias." As gêmeas, com seus olhos brilhando, se levantaram em uníssono e gritaram "promete", como se fosse uma convocação coletiva. Marina olhou para Rafael, sentiu o calor de uma escolha e respondeu: "Eu escolho tentar também." O pedido foi recebido com abraços, um sorriso desenhado no calendário e um gesto de todos que ali estavam. A cena foi simbólica porque fechou o círculo que começara com um atraso e com duas meninas de botas enlameadas. Se você está sentindo o peito apertar agora, saiba que não está sozinho. Conte pra gente nos comentários qual gesto simples mudou sua vida. Comece sua resposta com "foi quando?". Para nós, cada relato é um fio que conecta pessoas e fortalece a ideia de que pequenas ações podem transformar destinos. Seus relatos inspiram outras pessoas a ver esperança em atos cotidianos e podem criar histórias futuras aqui no canal. Agora, continue com a gente para ver o que essas duas pequenas conspiradoras fizeram nos meses que seguiram. O epílogo começou um mês depois com detalhes concretos e ternos. Um mês após aquele encontro, a mesa do café tinha um novo costume. As gêmeas desenhavam smileys nas bordas do guardanapo e Rafael aparecia com uma xícara de café para Marina como sinal de que havia escolhido estar presente. Eles tinham instaurado pequenos rituais, panquecas às manhãs de sábado, uma sessão de música às quintas e um passeio ao parque da Treehouse às segundas. A casa de Marina cheirava a café, a serragem nova do projeto de concerto e a panquecas levemente queimadas nos cantos que viravam piada. Rafa tinha começado a deixar bilhetes no espelho do banheiro, com frases curtas como "você veio e eu também aprendi", algo que trouxe riso e um novo mapa de intimidade. As meninas passaram a chamar a casa de casa com uma naturalidade que fazia todos se emocionarem. Esse primeiro mês teve ajustes e pequenas falhas, como um domingo em que o trabalho exigiu que Rafael voltasse ao canteiro. Mas a diferença foi a forma como ele ligou e explicou. O gesto que antes faltara se tornou prática. 3 meses depois, a mudança era visível nos detalhes do cotidiano e nas relações com a comunidade. A Treehouse estava quase pronta, com a ferragem consertada e as tábuas lixadas por Rafael e por Marina, que aprendera a usar uma lixa sob a orientação de Jorge. Paula organizou uma pequena apresentação das gêmeas na escola primária, e o público era formado por vizinhos que naquela noite pareciam ter se tornado convocados. Família ampliada. Daiane passou a trazer bolos que tinham sempre uma vela extra, simbolizando que havia luz mesmo quando havia nuvens. No trabalho, Rafael passou a defender pausas para a segurança, e Maria, a babá, relatava os pequenos progressos das gêmeas com orgulho materno emprestado. Os 3 meses foram marcados por conversas profundas, por visitas de amigos como Marta, que vinham trazer jantares, e por pequenas reconciliações com o passado. Rafael visitou o lugar onde Clara gostava de caminhar e lá deixou uma flor. Marina abriu
o antigo caderno de receitas e releu uma carta que escrevera para si mesma anos antes e decidiu que perdoar o passado seria um trabalho diário, não um instante. 6 meses depois, a vida tinha ganhado uma nova rota. A casa ganhou quadros com fotos, entre elas, uma foto do primeiro encontro no café, onde todos posaram sorrindo com creme no nariz das gêmeas. O calendário da cozinha mostrava uma agenda de família, dias para treehouse, para panquecas, para visitas ao canteiro sem urgências. Rafael avançou num projeto que permitiu que ele reduzisse cheias de horas de trabalho e dedicar mais tempo ao que importava. E Marina encontraram um projeto freelance que lhe oferecia horários flexíveis. Eles já falavam em mudar para um espaço maior, um lugar com quintal onde as meninas pudessem ter plantas e um canto para aulas de música. Havia, claro, desafios: dinheiro, prazos de obra e a necessidade de equilibrar trabalho e família. Mas as estratégias eram práticas e compartilhadas. Eles reservaram uma caixa de ferramentas para os pequenos concertos, criaram um calendário com smileys para marcar dias especiais e mantiveram o ritual do café da manhã com panquecas de borboleta. A casa cheirava agora a lar de verdade: café, serragem, panquecas e perfume do novo tecido do sofá. O vínculo estava mais sólido, não por ausência de problemas, mas pela capacidade de enfrentá-los juntos. No fechamento dessa história, a cena final volta ao café onde tudo começou. A mesa de canto novamente testemunha risos, o sino toca e as gêmeas correm até o balcão para mostrar um desenho novo que agora tem mais figuras adultas além delas. Marina segura a mão de Rafael e diz como se lembrasse daquilo que mudou tudo. Às vezes, o amor chega atrasado, mas chega com vontade de ficar. O calendário na parede tem agora 2 smileys juntos, e a frase que ficou, curta e memorável, encerra a narrativa com calor. Às vezes, o melhor da vida chega 17 minutos atrasado e com chantilly no nariz. Se essa história tocou você, inscreva-se para continuar vendo relatos de segundas chances e para fazer parte desta comunidade que acredita no poder de pequenos gestos.